Bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se em nosso canal, isso faz com que possamos continuar produzindo conteúdo. Bom, meu irmão, no vídeo de hoje nós vamos aprender aqui a fazer mudas de quiabo sem depender do sistema, tá? Dependendo minimamente do sistema, tá? Isso aqui, ó, nós vamos reutilizar, né? Copos descartáveis, tá? Já foram utilizados, são descartáveis, né? E aqui com o auxílio do fogão a lenha, nós vamos utilizar aqui um ferro, né? A gente vai colocar ele no fogão a lenha e vamos perfurar esses copos descartáveis, tá? Fazendo bastante perfurações nele, porque é por aqui que a água vai sair quando a gente for produzir as nossas mudas. Tá? Eu sempre coloco aqui 2 ferros de uma vez no fogão para que fique mais rápido a perfuração desses recipientes. Tá? Aqui eu tenho até 3, né? Como vocês podem estar vendo aí. Mas se você tiver um só, não tem problema, tá? Não faz mal. Isso aí é um ferro comum qualquer. Eu tenho aqui de raia de bicicleta que eu fiz, coloquei num sabuco para poder fazer esse tipo de perfuração, esse tipo de serviço, né? E eu tenho de outros, uns mais espessos, uns mais finos, porque isso aqui é uma perfuração que é uma coisa de precisão. Igual esse plástico de copo, você não consegue perfurar com faca, essas coisas, você estraga ele. Mas com esse ferro quente você consegue fazer essa perfuração com boa qualidade e fazendo essas perfurações, faça também do lado, tá? Porque essas perfurações são essenciais, tá? Se você não fizer essas perfurações, o conteúdo do que você vai colocar aqui, a água não vai sair. Então a semente ela vai apodrecer e não vai germinar, por mais que ela seja de qualidade. Aí depois você vai arrumar uma porção de terra estercada, igual eu tenho aqui, ó, restos de folhas misturado à terra. E também eu adiciono uma porção bem pouquinha de esterco, tá? O esterco ele não é muito ideal para poder iniciar mudas, porque é danado para poder dar cupim e acabar danificando aí a semente e a plantinha que você plantar. Então o ideal é que você ponha terra orgânica, né? Rica em matéria orgânica. Aí depois você vai pegar a sua semente de quiabo, que no caso aqui não é comprada, uma semente que eu tenho aqui, que eu retirei quando eu fiz a minha última plantação de quiabo. E nós vamos colocar 2 ou 3 por copo, tá? Você pode colocar mais se você quiser eliminar as mudas fracas, tá? Se você quiser fazer uma seleção e tirar as mudas fracas, você pode colocar mais. Mas você tem que colocar separado, porque uma da outra. Porque se você coloca elas juntas, na hora que nascer você arrancar, você danifica uma a outra, tá? Uma vez plantado, eu vou aqui pegar água, tá? No meu irrigador que eu tenho de garrafa PET, tá? Porque a ideia aqui é reutilizar e não sustentar o sistema. É você ser sobrevivencialista, né? Sobreviver com o que você tem. Isso aqui é lixo, tá? Uma coisa que você não gasta comprar do sistema. Normalmente você vai achar jogado fora aí mesmo. Sempre vai ter alguém que vai julgar, entendeu? E aí você vai fazer aí a reutilização. E depois que os potinhos estiverem plantados, meus aqui estão todos plantados, todos com 2 ou 3 sementes, tá? Porque não faz mal você pôr 3 sementes por cova, não tem problema. Aí vai ficar 3 pés de quiabo numa cova. Fica um pouco fraco a terra porque exige muito nutriente, mas não tem problema. Então aqui eu coloquei 2, 3 em algumas, tá? E aí dentro de alguns dias elas devem germinar. O ideal é que você coloque esses copos num local que tenha cimento, tá? Porque na hora que elas germinar, elas vão começar a dar raiz, com pouco vão começar a sair raiz para baixo. Então se você colocar no local que seja terra no chão, elas vão sair raiz para terra. E na hora que você arrancar, você vai danificar a mudinha, você vai matar ela. Tá? E aqui não, aqui você vai ver que ela não consegue sair porque tem cimento, tá bom?
que é o meu local onde eu sempre uso fazer plantação. Vou colocar aqui, ó, você vai escolher um local onde seja sombra, tá? Ela pode pegar a incidência de raios solares durante o dia, mas tem que ser pouca quantidade, tá? Ela não pode ficar exposta diretamente ao sol. Aí você vai colocar ela aqui nesse local com sombra e você vai regar de tempos em tempos. Durante uns 7 a 8 dias, elas não vão aparecer nada. Mas aí de 7 a 8 dias, pode levar até 20 dias, dependendo da época, tá? Elas vão aparecer igual as minhas estão aparecendo aqui. Você já consegue ver que elas já estão começando a sair da terra. Se passaram mais uns 2 a 3 dias. E olha o tamanho que essas plantas já estão. Elas já estão todas com 2 folhas. Tá? Aqui ó, você vai, quando elas estiverem nessa altura que essa daqui está, eu já estou transplantando para a terra. Como eu fiz isso? Eu fiz uma cova de aproximadamente 2 palmos de profundidade, com uma cavadeira de 2 bocas. E coloquei terra estercada e esterco. Logo na sequência que eu planto isso aqui, eu coloco próximo ao pé aqui calcário, tá? Por causa de quê? Que senão o cupim pode triturar o pé dessa plantinha, tá bom? E o ideal também é que você plante longe de pragas, tipo formigas, porque formiga cortadeira, se ela vê isso aqui, ela vai cortar. Então você tem que plantar num local que você sabe que não vai ter pragas, tá bom? E aí você vai colocar elas aqui, igual elas estão aqui, ó. Elas estão dentro desse cercado aqui. Aí você vai colocar assim, fazer uma cerca desse mesmo modelo que eu fiz aqui, para que as mudas fiquem cercadas. Tá? Você pode utilizar um pedaço de madeira para que faça aí a afirmação desses bambus no chão. Você pode apontá-los também. Aqui eu não mostrei, porque eu acredito que quase todo mundo sabe como fazer isso. Você vai pegar um bambu, cortar mais ou menos de 3 palmos de tamanho os gomos e vai rachar e fazer isso aí. Você pode apontar esses pedaços rachados e fazer desse jeito que eu fiz aqui, tá? Fazendo umas estaquinhas para você cercar aí a sua plantação, tá? Por conta de galinhas, né? E mesmo saracura também, quando o local é próximo ao brejo, costuma vir fazer ciscar em roda disso e acaba danificando aí as mudinhas, tá? E desse jeito que não vai ter perigo disso acontecer. Vai dar trabalho? Vai, mas elas vão ficar protegidas, tá? E aí você irriga no período da tarde. Se for um lugar muito ensolarado, todos os dias. Se for menos ensolarado, faz um dia e agora o outro, que elas vão crescer. Aqui elas já estão na altura aqui de meio palmo, né? Então é a altura ideal para que faça o transplante delas para o solo, né? Para que elas possam vir a produzir. Essa muda aqui é feita aqui na roça mesmo, eu mesmo que fiz. Elas são de quiabos nativos, tá? Você não, desse tipo de semente aqui você não encontra na venda para comprar, tá? Da venda é de outro tipo de quiabo. Esse aqui é um quiabo que dá uns espinhos, tá? Um quiabo do mais antigo. Nem todo mundo tem dele mais. Mas você consegue encontrar essa semente aí com pessoas que têm o costume de fazer plantio de quiabo há muitos anos. Algumas pessoas costumam conservar aí essas sementes de quiabos dos mais antigos. Eu prefiro eles, que eles são bem resistentes ao sol e também não ligam muito para a chuva. Tem algumas espécies de quiabo que, se depender do tempo, se chover muito, elas ficam frágeis e começam a sentir e não produzem. Esse aqui não é uma espécie mais resistente, tá? Não é aquele quiabo roxo, mas é uma espécie bem resistente. Então, eu sempre planto dessa espécie de quiabo aqui, que eu tenho 2 variedades nesse local que eu estou plantando aqui. Eu plantei 2 variedades diferentes, tá? Eles já estão aqui agora nessa imagem, eles já estão aqui há cerca de 5 dias, você vê que continuam normal, tá? Não murcharam,
A vantagem de você produzir a muda em copos descartáveis é essa. Ela vai para o solo já num estágio maior do que quando elas são compradas e vêm daquela bandeja. Você tem que plantá-las bem antes, porque senão elas não vão ter mais nutrientes para que alimentem elas.